O STF iniciou o julgamento da ação proposta pelo PPS para criminalizar a homofobia no Brasil. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes, dê o like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações, se inscreve no nosso canal e... principalmente se você quiser conhecer o pessoal do MBL, acompanhar o que a gente faz, vai ter congresso do MBL em São José do Rio Preto no dia 23 de fevereiro. Acesse o link na descrição do vídeo para poder comprar e participar com Kim, eu, Arthur, Renan, enfim, a galera toda, valeu? Bom, antes de mais nada, já vou adiantando para vocês que esse vídeo não tem a ideia de dizer se é certo ou errado criminalizar a homofobia, não vou entrar nos meandros do que pode acontecer, o que é a homofobia, o que deixa de ser, o que passam os homossexuais, o que não passam, enfim, não é pauta que eu vou discutir nesse momento. Eu vou analisar e vou tentar explicar para vocês de um jeito um pouquinho mais simples, sem juridiquês, sem frescura, o que está acontecendo, o que é o STF legislar sobre a homofobia. Bom, você deve saber que o STF tem ultimamente legislado um pouco demais. Esse é o primeiro ponto. Por quê? O PSOL, principalmente, o PSOL e a esquerda, eles têm o hábito de ir ao STF. Eles não têm bancadas relevantes para passar projetos, para passar pautas, e eles vão ao STF com argumentos constitucionais, um verdadeiro malabarismo jurídico, para fazer com que a corte decida sobre determinado tema, fazendo a jurisprudência para que passe a valer o entendimento da corte, ou seja, daqueles poucos ministros, muitos deles, inclusive, que não gozam de nenhum respeito da população, sobre determinado assunto. Isso, por exemplo, é o que o PSOL tentou fazer recentemente quanto ao aborto. Gerou caos aí, a galera ficou discutindo, gerou uma baita discussão, justamente porque estavam tentando liberar o aborto via STF. Foi também o precedente que liberou o casamento gay, o reconhecimento da união homoafetiva. O Código Civil dizia que o casamento era a união entre um homem e uma mulher, e aí foi lá o STF, num julgamento, numa ação proposta, e disse não, pessoas do mesmo sexo, elas têm o direito de se casar, então os cartórios passaram a registrar a união civil homoafetiva como casamento. Tá bem? Então, estamos contextualizados nesse ponto. O que acontece? O STF agora, através de uma ação popular movida pelo PPS, que visa declarar crime, tornar crime o crime de homofobia, a prática de você, eventualmente, de forma escrota, bizarra, enfim, agredir alguém e você ir lá e ofender a pessoa, e aquela coisa toda em razão da ser homossexual, da opção sexual dela. O que acontece? Não há no ordenamento jurídico um tipo penal dizendo que homofobia é crime. Não há um tipo penal falando, olha, você agredir fulano porque ele é gay é crime. Não há no ordenamento jurídico isso. E quem tem competência para fazer esse tipo de análise é justamente o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado. Não compete de forma alguma ao STF julgar esse tipo de assunto. Existe uma coisa no Brasil que se chama separação de poderes. Há de um lado o legislativo, que compete fazer leis, criar leis, revogar leis, o executivo, que compete fazer os trabalhos, executar as obrigações, enfim, e existe o judiciário, a quem é incumbido julgar as leis, a aplicação das leis e o descumprimento delas. Ou seja, se não houvesse uma lei no Código Penal, artigo 121, dizendo matar alguém em pena de 6 a 20 anos, o homicídio não seria crime. Por quê? Porque existe um princípio que diz, uma coisa que está enraizada na Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Essa é a base do direito no Brasil, é a base do direito greco-romano, é a base do direito do mundo. Então, assim, não há no Brasil uma lei que determine a homofobia como crime. E aí, a quem teria competência, a quem competiria fazer essa lei? Seria o próprio Poder Legislativo. Um dos deputados dele ali, o Roberto Freire, um deputado do PPS, sei lá, um deputado do PSOL, alguém, qualquer deputado dos 500 e tantos deputados que tem, poderia ir lá e fazer um projeto de lei, uma proposta de lei, que diga que o crime praticado por homofobia, ele tem ali uma pena. Eu, inclusive, deixo uma sugestão que eu defendo faz tempo. Você pode incluir nas agravantes do Código de Processo Penal, na hora de mensurar a pena, o crime feito por motivo de ódio. Por exemplo, o crime racial, seja do negro para o branco, do branco para o negro. O crime de homofobia, de qualquer das partes. Você cria uma regra geral que quando o crime é feito de forma motivada pelo ódio, de forma odiosa, de forma homofóbica, de forma racista, enfim, do que quer que seja, que vá lá e que se torne crime. Isso é plenamente possível, é feito via
Câmara dos Deputados, pode ser feito via Senado, é feito via Poder Legislativo. E cria-se ali uma agravante no Código Penal e se resolveria o problema. Agora, nunca isso pode ser levado e pode ser levado essa pauta para o STF. O STF, legislando, é uma coisa extremamente perigosa. Você não tem a pluralidade de ideias, você não tem a diversidade. Essa galera gosta tanto de falar de diversidade e leva para uma corte que é composta por poucos ministros, indicados politicamente. Enquanto na Câmara dos Deputados, você tem ali mais de 5 centenas de deputados eleitos dos mais diversos nichos e tipos sociais para defender ideias. Você colocar numa Suprema Corte para legislar, você coloca em risco a liberdade e a organização de toda a sociedade. Nas palavras de Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. E é justamente para esse tipo de ditadura que nós acabamos sendo levados por esse tipo de ação movida pelo PPS e muito usada pelo PSOL. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.